Diz o texto que mensageiros lá da Babilônia vieram para fazer uma visita como embaixada aos judeus, e Ezequias, o rei, era um homem bom, um homem de Deus, um homem fiel, e ele não teve muito discernimento sobre essa embaixada, e aí ele se agradou deles, dos mensageiros, e foi abrindo a porta do seu palácio, do seu reino, da sua casa, de tudo que ele tinha. Ele foi mostrando para aquelas pessoas, e talvez envaidecido pelo seu próprio poder, por toda a riqueza, por todo o ouro, toda a prata, as especiarias. E aí é difícil que a nossa carne não esteja aparecendo e querendo se mostrar, querendo status, querendo elogio, querendo ser visto pelas pessoas, seja se eu canto melhor, se eu falo melhor, se o meu negócio é melhor, se o meu dinheiro é melhor, se o meu carro é melhor. A carne, ela gosta de confetes, de elogios. Então, o meu objetivo nesse estudo é mexer um pouquinho sobre essas tentações da nossa carne, como a nossa carne age, como fica um pouco camuflado algumas atitudes da nossa carne. Diz o texto que Ezequias se agradou dos mensageiros, se agradou talvez dos elogios, dos confetes, de todos os bajuladores, aquelas palavras que elevam a autoestima de Ezequias. E é difícil que alguém não precise elevar a sua autoestima. Então a gente tem aprendido na palavra do Senhor que Jesus é suficiente para nós, mas sempre há a tentação nessa área de buscarmos essa autoestima em algum lugar. Deus fala assim: a concupiscência dos olhos, aquele desejo desenfreado que a pessoa põe os olhos ali e não consegue pensar em outra coisa. Jesus falou a respeito da fascinação, é uma ilusão do nosso coração, e é um descuido que Ezequias estava cometendo, abrir tudo, até mesmo a parte bélica, a parte do exército, ele abriu para esse povo da Babilônia. E Jesus, ele fala assim para a igreja, lá em Mateus 24, também em Lucas 17 e vários outros textos, ele fala a respeito desse descuido, onde o povo de Deus vai estar comendo, bebendo, casando, dando em casamento, negociando, comprando, vendendo. E as pessoas vão estar de uma certa forma descuidadas, desapercebidas no dia que está para acontecer um desastre na terra. Então vai enganar a muitos, diz lá em Mateus 24, Jesus fala sobre isso. Paulo fala em Tessalonicenses que quando as pessoas andarem dizendo paz e segurança, e que está tudo tranquilo, eis que virá repentina destruição. É como agora, assim, eles estão avisando que vai vir um frio muito grande ali por quarta-feira. Mas você vê, esse calor não indica que vai haver um frio tão grande assim. E se a pessoa não se prevenir, ela pode sofrer com o frio, achando que com esse calor vai durar sempre. Mas não é assim que acontece sempre. Acima das cataratas do Iguaçu, o rio Iguaçu é muito calminho, muito tranquilo. Se a pessoa ficar nadando ali, ela pode achar que é água muito tranquila para nadar e brincar. Mas logo que vier as correntezas, não tem mais como se segurar e correr dali. E aí o destino é cair.
Então, há momentos na vida que a gente precisa prestar bem atenção, limpar bem os óculos, os olhos, para poder enxergar aquilo que está errado. Ezequias precisava ter discernimento e ele se descuidou, ele gostou dos bajuladores, ele gostou dos confetes, ele ficou distraído, gostou da opinião dos outros e o seu ego recebeu afagos. É como um vendedor, ele vai te elogiar, ele vai achar algumas coisas muito boas em você e vai agradar o teu ouvido até que ele consegue vender aquilo que ele se propôs a vender. E também a falta de discernimento, a falta de visão de Ezequias. Por isso Jesus diz: enganarão a muitos pela falta de tempo de estar com Deus. A pessoa se agrada de repente de vir só no domingo à noite, mas assim durante a semana a pessoa não lê a Escritura, a pessoa não tem um convívio com Deus, meditando na Escritura, guardando o texto, ouvindo Deus falar durante a semana. E aí chega um tempo que a pessoa não consegue perceber a presença do adversário, a presença do mal, a presença da tentação. E Isaías chega e vai fazendo questionamentos: o que você fez, quem que veio, tal. E ele foi contando tudo. Ele não escondeu nada de Isaías, do profeta Isaías. Aí Isaías fala: vai haver um tempo, e tudo isso aconteceu, quando a Babilônia vai vir e vai levar todas essas riquezas, e vai levar os seus jovens, como Daniel, que se tornaram eunucos, Neemias. Tudo isso aconteceu, tudo que o Isaías falou, que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. E eles foram levados cativos para a Babilônia, mas a Babilônia tinha todas as informações sobre Jerusalém, sobre o reino de Judá. Porque Ezequias, um homem de Deus, foi distraído, foi relaxado, achou que não viria um problema mais sério lá na frente, que aquela bonança era para sempre, que aquele ar quente que está aqui é para sempre, não vai vir um frio, então eu não preciso me prevenir. E o inimigo, ele sabe das nossas distrações, ele sabe como a nossa carne age, como fazer carinhos, carícias, como bater nas costas, fazer elogios para agradar o nosso ego. Então, isso tudo aconteceu. Jesus continua nos alertando. Eu queria chamar a atenção também para Davi. Teve um tempo lá em 2 Samuel, capítulo 24, que Davi resolveu contar o censo do exército que ele tinha. E ele comandava tanto o exército de Judá como de todas as outras tribos de Israel. E ele sabia que o número era muito grande dos soldados. E o seu coração era muito ligado aos soldados, porque Davi foi um homem de muitas vitórias em guerras. E quando ele resolveu fazer a contagem, Joabe, que era o grande comandante do exército, e todos os outros chefes do exército de Davi, disseram para não fazer essa contagem, porque isso revelava vaidade, orgulho, soberba, e que isso não era necessário, que não deveria fazer placas, escrever números, para se ensoberbecer. Se Deus quisesse, Ele multiplicava o exército,
Mas também, se Deus quer, Ele acaba com o exército. E mesmo um exército tão grande, Ele faz que o exército seja derrotado. Então eles vieram e falaram para não colocar o coração nisso. Mas Davi, diz o texto, que prevaleceu diante deles. E eles contaram o censo. Aí tinha 800.000 soldados de Israel e 500.000 soldados de Judá. Mais de 1 milhão de soldados. E aí pragas começaram a vir sobre o exército, sobre esses soldados que eram pais de família, que tinham filhos, que tinham esposa. É uma história bem amarga, e é uma história também de perdão. 2 Samuel 24, vocês podem ler. Eu já estudei algumas vezes na igreja esse texto, mas eu queria chamar a atenção para aquele momento que Davi não vê mal nisso, enquanto Joabe, que não era um homem tão temente a Deus assim, ele era temente a Deus, mas ele era um crente relaxado. E ele exorta para que Davi não faça isso. E Davi, que seria o homem de Deus, que teria que ter o discernimento, que teria que colocar as condições para os chefes, as condições de Deus, ele estava colocando as condições do seu orgulho, da sua vaidade. É como se um filho tivesse que chamar a atenção do seu pai sobre algumas atitudes erradas, sobre posições orgulhosas do seu pai, sobre mentiras camufladas do seu pai. Assim estava acontecendo com Davi. Mas ele não conseguia ver as consequências, porque ele só queria, pela fascinação que ele tinha do seu exército, pelo gosto que ele tinha pelo seu exército, pelo amor que ele tinha pelo seu exército, ele se apegou demais e ele não conseguia ver erro nenhum em fazer contagem, números, apenas números. Mas Deus estava com a opinião de Joabe e os chefes desses exércitos. E aí Deus puniu esse orgulho, que muitas vezes a gente coloca camuflagem nesses pecados e a gente não considera como pecado e não consegue perceber esse pecado. Também eu lembro de um pastor muito querido meu. Ele estava trabalhando com um jovem drogado, e ele lutou e amou tanto aquele jovem que ele trouxe aquele jovem para a sua casa, para dentro da sua casa. E tanto que ele queria libertar esse jovem. E ele continuou o seu trabalho como pastor, mas dentro da sua casa aquele jovem seduziu a sua esposa. Então, há situações que nos faltam sabedoria, há situações que nos faltam discernimento. E o discernimento vem da palavra de Deus, do convívio com a palavra de Deus. Eu lembro também que eu, minha mãe, meu pai, resolvemos trazer para dentro de casa uma jovem que não parava de ficar endemoniada lá em Coronel Vivida. Nós ficamos com tanto dó dela, porque o envolvimento da família dela era muito grande com os espíritos. Então, mesmo que a gente orasse e aqueles demônios fossem embora, quando ela voltava para casa, logo ela ficava endemoniada, e ficava muitas vezes endemoniada. Então nós resolvemos, vamos ajudar para que pelo menos ela fique um tempo melhor sem ficar endemoniada, vamos trazer para casa. Mas nós oramos muito lá na casa. Nós não paramos de orar. E não foi uma coisa ruim ter trazido para dentro de casa. Mas precisa haver discernimento. E precisa haver preparo para isso. Não pode ser feito de qualquer forma, só pelo romantismo, pela empolgação. Não pode ser feito. Então, às vezes isso também acontece dentro da tua casa,
com televisão, com internet, com amigos dos seus filhos que não são tementes a Deus, com a empresa, que você pode trazer alguém que tem renome para dentro da tua empresa, mas que essa pessoa pode ter um cargo de importância, mas que tem cunho espiritual maligno e que pode influenciar de uma forma maligna. Então eu queria chamar a atenção sobre essas concessões que a gente faz. A gente precisa prestar atenção que não é porque é um pastor que vai ser da parte de Deus. A Bíblia fala muitas vezes, e você pode pegar uma concordância, e você vai ver várias vezes, assim, se você pegar a palavra fogo estranho, sempre fogo estranho tem a ver com algo que é feito dentro da casa de Deus, com o povo de Deus, mas que o fogo que está sendo falado, que a palavra que está sendo falada não é da parte de Deus, experiências que não são da parte de Deus, mas que passam como se fossem da parte de Deus, teologia que não são realmente teologia, mas não passam de filosofia religiosa, que isso estava cheio nos dias de Jesus, grandes das discussões no Evangelho de João, com líderes religiosos, tinha a ver com isso, de desvios da verdadeira doutrina da palavra de Deus, que são fogos estranhos. Então, às vezes, é melhor você ouvir um pastor que ele não tem grande capacidade de pregação, mas que ele seja uma pessoa fiel, que tenha uma história, que tenha um lugar onde trabalha, que é conhecido, do que pegar uma pessoa que é um grande erudito, um grande pregador, mas você não sabe a origem dele, e ele pode trazer um fogo estranho, porque de acordo com o espírito que ele é, ele vai transferir esse espírito para quem está aprendendo. É a mesma coisa que acontece comigo. Se eu tivesse um espírito estranho, um fogo estranho, de confusão, mesmo que eu falasse da palavra de Deus, mas eu poderia transmitir também esse fogo estranho, esse espírito estranho para quem estaria me ouvindo. Isso é muito sério. Lembra do estudo sobre Balaão? É sobre isso. Como é fácil você ouvir algo estranho de alguém, e às vezes é fascinante, algo é muito bonito, muito interessante aquilo. Porque quando o diabo vier trazer uma mensagem, ele não vai trazer de uma forma que não seja interessante. Então sempre quando é mistério, quando tem um enigma, quando tem alguma coisa assim escondida, que mexe com a curiosidade, você levante o sinal vermelho. Por isso a igreja, os pais, precisam de discernimento, precisam convívio com Jesus, pois quem conhecer bem a nota verdadeira não vai ser enganado com nota falsa. Então, lá em Isaías 30, verso 10, Isaías 30, verso 9 e verso 10, Deus fala assim que os meus filhos são filhos rebeldes, que não querem ouvir minha palavra. Paulo fala assim que nos últimos tempos seriam tempos difíceis, que as pessoas sentiriam coceira no ouvido para ouvir bobagem, para ouvir besteira, para aceitar esses fogos estranhos, e que não se deleitariam com a palavra, que a simples leitura da palavra não teria graça, que tem que ter algo diferente, tem que ter algo misterioso, tem que ter uma polêmica para chamar atenção. Aí Deus fala no verso 10 do capítulo 30 de Isaías,
que eles diziam assim para os profetas: digam coisas aprazíveis para nós, esses filhos de Deus. Profecias cheias de ilusões. Eles queriam ouvir coisas gostosas, coisas que trouxessem prazer nos ouvidos. Eles não queriam ser repreendidos, eles não queriam ser chamados a atenção, eles não queriam ouvir sobre os seus erros, sobre coisas retas, porque eles tinham essa coceira no ouvido, conforme Paulo fala. Isso está lá em Isaías 30, verso 10. Isaías 54, verso 17, Deus fala assim: toda arma que foi forjada contra você não vai prosperar. Mas essa arma que o diabo forjou, que a carne forjou, que as trevas forjou contra você, só não vai prosperar se o teu coração for todo do Senhor. Não vai prosperar se você não sente essa coceira no teu ouvido. Porque se você sente essa coceira, que você sempre tem que ouvir uma coisa diferente, que você diz assim: eu não sou muito ligado a feijão e arroz, o pastor Marcos só fala sobre o pecado, o pastor Marcos só fala feijão e arroz, e eu gosto de caviar. Eu já ouvi essas frases. Porque a pessoa quer ouvir uma coisa diferente, uma coisa interessante. É exatamente isso que diz lá Isaías 30, verso 9 e verso 10. Que Deus dizendo: os meus filhos rebeldes querem assim, querem só ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos, aquilo que dá prazer, ilusões, fantasias, não verdades, porque a verdade dói, a verdade machuca, mas a verdade é o nosso cinturão para defender esses órgãos, rim, fígado. A justiça é a couraça que protege teu coração, tuas emoções. E uma pessoa que não tem a sua vida com base na verdade, e a justiça é a verdade com amor, é o cuidado com aquela pessoa que não pode ver aquele filme porque não tem idade para ver, que não pode ter aquele celular porque não tem idade para ter. Como uma criança que pegasse uma carreta e saísse andando, não pode. Tem muitas coisas que não se pode, mas no tempo que vivemos hoje tudo pode, e que vai entristecer a pessoa se disser não para ela. Hoje é um tempo de aprendermos a ouvir o não, e aprendermos a ver como é importante e abençoador o não. Tantas crianças temos na igreja agora, e os pais, eles precisam ensinar os seus filhos a importância, a bênção que é ouvir o não. A maior luta das crianças é porque elas não aceitam o não. E você vai ter um sucesso na sua casa, uma bênção na sua casa, se o seu filho amar o não que você diz, que o pai diz, que a mãe diz, e entender a importância desse não, e sentir grato por esse não, se sentir protegido por esse não, porque vai abrir os olhos lá na frente. Não vai ser um adulto que precisa de confetes, que precisa de ser elogiado, que precisa do tapinha nas costas, e que vai ser enganado pelos bajuladores, porque os bajuladores sabem que a carne é fraca e que gosta de elogios, que gosta de bajulação. E as trevas continuam agindo da mesma forma que agiu naquela época com Ezequias, com mais sofisticação ainda hoje. Toda arma que for forjada
lá pelas trevas, lá pelo diabo, lá pela tua carne. Se você encara de frente essa situação e você tem a tua vida, os teus olhos limpos na palavra de Deus, tudo que o diabo forjou contra você não vai prosperar. Tudo que o incrédulo, os acusadores falarem contra você, você vai poder repreender aquela palavra. E você vai poder contrariar aquela palavra. Entender o que está por trás. Porque Deus vai te dar discernimento como deu para Isaías, mas não deu para Ezequias. E lembra bem, ele ficou tão contente que eles seriam levados cativos não nos dias dele. Quer dizer que ele não se importava com o seu povo de fato, ele se importava só com aqui e agora, não lá na frente. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer com os seus filhos e os seus netos, porque Isaías disse: os seus filhos vão ser levados cativos, e eles vão ser eunucos lá na Babilônia. E ele disse: boa é a palavra do Senhor para mim, porque pelo menos nos meus dias vamos ter sossego. Isso é muito egoísmo de um servo de Deus, de um filho de Deus. Vamos orar? O Marquinhos faz a oração. Pai, obrigado, Deus, pela sua palavra, porque vem de encontro ao nosso coração e chama a nossa atenção, Deus, para aquilo que muitas vezes tem nos desviado do Senhor, Pai. Nos afastado, tem colocado ventos nos nossos olhos, porque o nosso coração é tão enganoso, tão tendencioso para aquilo que nos agrada, principalmente momentaneamente. E Deus, que isso possa ser tratado pelo Senhor. Obrigado pela sua palavra, que ela venha fazer morada no nosso coração, que possamos ter o entendimento que existem coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, e muitas vezes tem se tornado mais importante do que as coisas do Senhor. Abre os nossos olhos, nos ajuda a prestarmos atenção, termos a humildade, o coração quebrantado na sua presença, para pedir ajuda, Deus, e com a graça do Senhor sermos transformados pelo Senhor. Que as coisas passageiras, as coisas materiais, que muitas vezes nos cegam, nos atrapalham, trabalho que tão grande parte do nosso dia toma o nosso tempo, não seja algo que nos afaste do Senhor. Que o amor pelas coisas do Senhor possa crescer, possa arder no nosso coração, independente de onde estivermos, de como estivermos, assim tenhamos sempre um coração grato por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém. E o amor pelas coisas diminua, o amor pelas almas aumenta, de querer buscar mais o Senhor, não para crescimento próprio somente, Pai, mas sim para sermos sábios e entendermos as coisas que o Senhor tem nos ensinado, a termos os olhos abertos para as ciladas do inimigo, aquilo que a todo instante é colocado na nossa frente, nas nossas casas, nas nossas famílias. Abre os nossos olhos, desperta a tua igreja, Pai. Amém. Para que não venhamos a ser escravos, ó Deus, lá na frente. Amém. Mas sim sermos sempre libertos pelo Senhor, Pai. Amém. Independente daquilo que aconteça, o nosso coração sempre se alegra naquilo que o Senhor tem feito por nós. Aprenda a se alegrar na exortação, no chamado de atenção. Isso para que ainda há uma chance para nós de mudarmos
e de nos santificarmos cada dia mais na presença do Senhor. Assim oramos a Deus em nome de Jesus. Amém.